Muito bem, boa tarde a todas e todos. Vamos dar seguimento ao seminário. Agora, na parte da tarde, nós vamos ter o privilégio de ouvir a opinião, a avaliação dos agentes públicos que nós convidamos para participar desse seminário sobre corrupção e crime organizado, aqui no IEA. Agradeço a presença de todas e todos que nos acompanham também pela internet. Sejam bem-vindos, mesmo que remotamente. E para compor a mesa, se já estiverem a postos, queria chamar o Dr. Raul Jungmann, a doutora Samantha Chantal e o Dr. José Eduardo Cardoso. Eu preparei aqui podemos já compor a mesa. Doutora Samantha, se puder sentar nessa segunda aqui. Doutor José Eduardo, pode ser aqui à direita ou à minha esquerda. Bom, se eu fosse fazer uma apresentação muito detalhada dos currículos e das biografias aqui, nós tomaríamos muito tempo, a tarde toda provavelmente, mas muito brevemente, muito sumariamente, peço licença só para destacar alguns pontos principais. Dr. Raul Jungmann já passou por inúmeros cargos na República, contribuição inestimável ao país em diferentes funções, desde secretário de Estado no seu estado de Pernambuco, mas também presidente do IBAMA, ministro extraordinário de política fundiária, foi presidente também do INCRA, ministro do Desenvolvimento Agrário, deputado federal por alguns mandatos, também onde exerceu aí forte influência nessa agenda que nos reúne aqui. E sua última passagem pelo Executivo foi, como todos bem sabem, como ministro da Segurança Pública nos anos passados, recentes. Muito obrigado por ter aceito o convite do IEA para participar desse seminário. Uma honra recebê-lo aqui, Dr. Raul. Doutora Samantha Chantal é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é membro do Ministério Público Federal desde 1995, atuou em Santa Catarina, atua em São Paulo, acabei de saber que está se transferindo para Brasília agora, uma vez que alçou o cargo de subprocuradora, ascendendo aí na carreira, e nessa condição já atuou em diversas atividades fim, né, do Ministério Público Federal, né, inclusive a de Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão. Aqui, particularmente em São Paulo, ela é membro da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no qual também coordena a Comissão Permanente de Assessoramento em Leniência e Colaboração Premiada. Gerencia ainda o Grupo de Trabalho Dívida Pública da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Atuou como co-organizadora de vários livros, dentre eles Lei Antitrust e Ministério Público e Ordem Social Justa. Tem inúmeros artigos publicados, é autora também de A Justificação do Direito e Sua Adequação Social, dentre outros, né? É representante do Ministério Público Federal também junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Muito obrigado pela sua presença, uma honra recebê-la também. Dr. José Eduardo Cardoso, também uma trajetória política longuíssima, de grande contribuição ao país, desde o município de São Paulo, quando foi secretário de governo aqui final dos anos 80, começo dos anos 90, na administração da prefeita Luísa Erundina. Foi vereador dessa cidade também, por mais de um mandato, teve liderança expressiva, gostaria de recordar, aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, no combate à corrupção no município de São Paulo, com grande destaque, inclusive é autor de um livro que registra esse momento histórico, da chamada Máfia dos Fiscais, né? Foi eleito e reeleito vereador na cidade também, inclusive com o maior número de votos, naquela oportunidade em 2000, com mais de 200 mil votos, obteve o Dr. José Eduardo.
Bom, ingressou na Câmara dos Deputados, também com uma votação bastante expressiva pelo Partido dos Trabalhadores. Entre 2008 e 2010 foi secretário-geral de direção nacional do partido. E o seu cargo mais recente, como todos bem se lembram, foi o de ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, também por um longo período, com contribuições muito expressivas nesse tema em particular que nos reúne aqui na tarde de hoje, né? Também foi, em seguida, advogado-geral da União por um curto período, mas também muito significativo para todos nós ao longo de 2016. Queria também agradecer e anunciar também a presença do professor Sérgio Adorno, que será o nosso debatedor. Ele pediu para permanecer nessa cadeira mais confortável, mas, na verdade, para poder ouvi-los melhor, depois ele se junta a vocês na composição da mesa. Mas o professor Sérgio é um colega aqui da Universidade de São Paulo, também dispensaria apresentações, uma vez que é professor titular do Departamento de Sociologia, aqui da USP, com uma larga trajetória de pesquisa na área de segurança pública, violência e temas correlatos. É coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, aqui da Universidade de São Paulo, autor de inúmeros artigos e livros sobre essa temática. Gostaria muito de agradecer a sua presença, professor Sérgio Adorno, e nessa condição de debatedor poder aí estimular a nossa conversa com os agentes públicos. Nós tivemos o privilégio de reunir aqui na tarde de hoje. Agradeço muitíssimo a presença e a colaboração dos senhores para o debate sobre esse tema, que é da maior importância para o país. Ele comporta uma perspectiva histórica, se quiserem abordar dessa maneira. Ele comporta uma discussão sobre os desafios contemporâneos. Ele comporta uma discussão sobre propostas de reforma e de leis que hoje tramitam e que afetam o funcionamento das instituições no sistema de segurança pública. Enfim, a agenda que está colocada, seja aquela que nós herdamos no passado recente, seja a que realmente está sendo disputada hoje no Congresso Nacional e também na sociedade, nos permitiria aqui fazer um seminário de mais de um dia, certamente, né? Mas espero poder, todos nós esperamos poder aproveitar essa breve passagem dos senhores aqui para aprofundarmos a discussão sobre esses temas. Então, nós não chegamos a combinar exatamente uma ordem das exposições, mas pelo programa eu acho que tínhamos pensado o Dr. Raul primeiro, foi isso? Dr. Raul, doutora Samanta e Dr. José Eduardo, é uma boa sequência? Ótimo. Então, sim. Bom, mas deixamos ele para o final, porque justamente para assegurar que ele não fuja antes. Bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao professor Rogério antes esse convite, que muito nos honra, e dizer também da minha alegria de estar aqui ao lado da senhora procuradora, que vai para Brasília. Eu não sei se está fazendo uma boa troca, mas enfim. E ao lado de um amigo e alguém que eu admiro muitíssimo e que realmente é um ativo republicano democrático que nós temos na nossa sociedade. O Zé realmente é alguém merecedor de tudo isso que a gente tem a dizer. E também reencontrar aqui o professor Sérgio Adorno, que é um prazer de revê-lo, Sérgio, e aqueles que fizeram um debate aqui pela manhã. Eu assisti um pedaço, não pude assistir todo, mas que também foi extremamente rico. Eu vou começar fazendo um pequeno retrospecto para chegar. Eu vou falar, viu, Rogério, muito mais, aliás, praticamente, só vou falar sobre crime organizado. Porque como ministro da Segurança Pública e antes ministro da Defesa Nacional, eu me envolvi pouco. É evidente que como cidadão e como qualquer brasileiro, me envolvi, tanto quanto qualquer um de vocês, com a preocupação com a questão da corrupção, que não é de agora, vem de muito tempo. Mas eu não lidei diretamente com isso, embora que tivesse a Polícia Federal, como também teve o Zé Eduardo, sobre, abre aspas, o nosso comando, né? Então, eu vou começar fazendo um retrospecto, já que você colocou
um pouco de história nisso tudo, é que quando eu assumo o Ministério da Segurança, saindo do Ministério da Defesa, isso foi em fevereiro. Então eu tive 10 meses, praticamente, que eu estive à frente do Ministério da Segurança. E assim que eu entro, evidentemente que num governo complicado, difícil, com denúncias, vindo do momento todo que nós estamos vivendo, inclusive, aprofundamento dessa conjuntura e etc., a primeira questão é, muito bem, o que é possível fazer aqui? Mas antes eu queria dizer uma coisa. A minha escolha para ir para o Ministério da Segurança se deve, em grande parte, porque eu temia o que, de certa forma, nós estamos vivendo e que nós estamos passando hoje. Então, eu considerava muito importante ter uma experiência que pudesse representar algum tipo de alternativa a esta, digamos assim, de novo, entre aspas, segurança que nós estamos tendo com essas opções que estão sendo feitas, com essa regressividade, com tudo isso que nós estamos acompanhando. Então, eu abri mão de me candidatar, e, aliás, abri mão também de continuar na política eleitoral, propriamente dita. Eu encerrei a minha carreira política, pelo menos eleitoral. Como cidadão, não é possível, fazendo parte da polis, que você diga, olha, eu não estou participando disso. Não existe, não há a menor possibilidade. Mas, enfim, resolvi topar esse desafio. Quando você olha para a segurança, a primeira coisa que chama a atenção é exatamente que é um campo extremamente multifacetado, com um grande número de dimensões, né? Você pode fazer todo tipo de recorte, o mais estrito, mais amplo, mas é, de fato, um fato, digamos assim, com amplitude teórico, conceitual e com muitas, digamos assim, pluralidades. E por onde começar? O que fazer? Bom, eu comecei olhando para as nossas constituições, né? Nós temos 7 constituições até hoje. A primeira é de 1824, a última de 1988. Nenhuma dessas constituições, nenhuma dessas, o poder central, que antes era império e hoje é república, federação, o poder central tem responsabilidades constitucionais com a segurança. Gostaria de enfatizar isso. Ao longo de todo o nosso período independente, né, nós nunca tivemos o poder central com responsabilidades com a segurança pública. E aqui um débito que a academia tem com esse tema, porque nós não temos um livro-texto sobre segurança pública no Brasil. A academia nunca produziu. Por exemplo, vocês podem pegar uma obra extraordinária feita pelo ex-chanceler, o Recupero, a história das relações exteriores, da diplomacia brasileira. E lá vocês vão fazer, desde o Brasil independente até o presente. Procurem isso na segurança pública. A academia não nos deu isso até hoje. Sim, ela nos deu monografia, nos deu artigo, nos deu tese. Muitas coisas podem ser e são muito boas e aproveitáveis. Mas essa história não existe. E é alguma coisa que deveria nos levar à reflexão. Por que ela não existe? Da mesma maneira, o fato de que o poder central nunca teve essa competência ou essa responsabilidade, né? Aos poucos ele vai entrando, eu diria até vai sendo empurrado com relação a esse tema. Mas a verdade, e isso é fácil de comprovar. Vamos pegar a Constituição de 1988, no seu artigo 144. O que é que ele diz lá? Ele diz basicamente o seguinte: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. Acabou. Não tem mais nada. As referências outras de segurança pública que nós vamos encontrar é no capítulo lá dos direitos e garantias, né? Ou seja, como um direito, mas não como especificamente um sistema, uma arquitetura, digamos assim, para a segurança pública. Logo após esse capítulo, dever e direito, vocês vão ter simplesmente um checklist de quais são os órgãos e entidades que são responsáveis pela segurança pública. E qual é a responsabilidade, olhando para os órgãos do Poder Central? Basicamente, a Polícia Rodoviária Federal, são 70 mil quilômetros que ela tem que fiscalizar de rodovias federais, e a Polícia Federal, que cuida de alguns tipos criminais ou de delitos. Mas isso não é segurança pública. Se vocês olharem por exemplo, o anuário da segurança pública, vocês vão ver que 85% do esforço fiscal é feito pelos estados. Um outro detalhe: se a União não tem essa responsabilidade com segurança pública, e nunca teve, vou enfatizar isso, ao mesmo tempo, nessa arquitetura não entra o município. O município não está lá, não faz parte, a não ser a possibilidade de criação de guardas municipais, que é um problema que está crescendo aí, mas não sei se a gente vai ter tempo de poder explorar isso.
Então, a primeira questão que daí se deflui é o seguinte, e causa um certo espanto, eu também tive espanto. Bom, se não tem atribuições do poder central, então também não tem Sistema Nacional de Segurança Pública. E se não tem Sistema Nacional de Segurança Pública, também não tem Política Nacional de Segurança Pública. Nos nossos 500 anos, nós nunca tivemos nem atribuições constitucionais ao poder central, nem Sistema Nacional de Segurança Pública, e tampouco uma Política Nacional de Segurança Pública. Ah, pera lá, senhor. Mas e o plano? Aliás, bom plano desenvolvido, por exemplo, pelo Zé Eduardo, pelo Tasso e por outros mais que passaram por lá. A questão é que o plano tem um tempo de vida do ministro. Se o ministro viver 3 meses, vive 3 meses. Se viver 3 anos, são 3 anos. Isso não é política. Isso depende da vontade daquele que exerce o cargo. E dentro das mais costumes que nós temos na nossa política, ministro novo, plano novo, que ninguém vai fazer o plano do ministro anterior. E é só vocês verem a sequência que vocês tiveram nos últimos anos no que diz respeito a isso, né? Então, se tratava, portanto, de colocar de pé, digamos assim, a possibilidade de você ter isto, né? O Luiz Eduardo Soares, a quem eu reverencio aqui, além de ser uma pessoa que eu quero muito bem, mas também alguém que deu uma grande contribuição e vem dando contribuição a isso tudo, ele advoga que nós precisamos fazer uma reforma na Constituição, mexer no artigo 142, para poder introduzir essa responsabilidade. Não havia a menor condição de se fazer isso. Menor condição. Então, o que foi que nós fizemos? Quando o governo Lula assume, e o Luiz Eduardo Soares era, então, secretário nacional de Segurança Pública, né? Foi ele que assumiu? Foi do Lula, eu sei, mas é que eu estava confuso e seria de Justiça. Foi secretário nacional, e antes de cair em desgraça, ele traz da campanha exatamente o que? O SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Quando ele cai, isso vai para a gaveta, não é? O Zé Eduardo retoma esse tema, tá certo? Em 2012, e faz a lei, que, na verdade, é esta que nós estamos tendo aprovação aí em grande medida, com algumas mudanças, tá certo? Porque o relator era um tanto ou quanto complicado, não era exatamente da nossa grei, que era o Coronel Fraga, que foi o relator. Mas justiça seja feita, ele não, digamos assim, desfez, deturpou, criou algumas mudanças, poderia ser um pouco melhor, poderia, mas essencialmente essa construção que eu estou aqui descrevendo resultou. E por que resultou? Se o governo Itamar era um governo, se o governo Temer é um governo complicado, é um governo de crise, é um governo que a partir de um certo momento ele perde, inclusive, grande parte da sua possibilidade, da sua potência política, por incrível que pareça, porque era uma crise. É uma dialética por trás disso. Talvez governos que tiveram muito mais força, tá certo? Não conseguiram, ou porque tinham os outros objetivos, ou seja o que for, mas naquele momento foi possível fazer isso. E nós nos esforçamos e o SUSP foi, de fato, criado, foi estruturado. A partir daí, nós tínhamos a obrigação, inclusive para poder aplicar os recursos do orçamento, porque vencido o vacatio legis, ou seja, de aproximadamente 30 dias, você tinha que ter um plano decenal. Então, imagina as coisas como são no Brasil. Você sai de 1.0 em termos de política realmente pública, você sai para um plano decenal. Num governo que se encerra, esse plano foi aprovado em julho, praticamente, né, e você tinha que fazê-lo. Aí é onde entra um aspecto que eu considero fundamental, que foi decisivo, que foi a abertura para a sociedade civil. Esse plano que está aí, me permito dizer, ele foi 100% feito com aquilo que a gente pôde trazer da sociedade para participar. Então, os grandes responsáveis conosco por isso foram o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi o Sou da Paz, foi o Igarapé, convidamos o Neve para fazer parte. Depois construímos um conselho, que, aliás, é lei, né? E aqui é preciso prestar atenção a duas coisas, né? Primeiro é que o surgimento do SUSP implica de você sair do que eu chamo de federalismo acéfalo. Nenhum Estado, mesmo São Paulo, poderoso São Paulo, pode fazer uma política nacional. Não pode. Ninguém tem essa atribuição para fazê-lo. De um federalismo acéfalo para um federalismo compartilhado que se construir junto com estados e com municípios. Por quê? Porque os estados têm que ter os seus conselhos. Já tinha, mas agora não, agora é lei. Segundo, vai ter que o município também participa do processo. E você tem que ter os conselhos, você tem que ter as políticas, e agora as políticas têm que ser submetidas ao Congresso Nacional. O SUSP tem dentro de si próprio uma curadoria, uma auditoria autônoma, que, aliás, eu não estou vendo ela funcionar, mas que implica em que você saia, tá certo, daquele estado de coisas que nós vivíamos,
para uma política de segurança que seja baseada em evidências. Eu não estou querendo dizer que nós estamos nesse estágio, eu estou querendo dizer que a lei criou a possibilidade e a obrigação disto. E é por isso que o SUSP implica em realmente ser um marco, né, em termos, digamos assim, daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, fruto desse acefalia federativa, como eu chamei aqui, o Estado brasileiro nunca produziu estatísticas sobre segurança pública. Não é que não tenha tentado, o Zé tentou, outros tentaram, mas é por uma razão muito simples. Se não existe a competência constitucional da União, como é que você tira dos Estados as informações? Como é que você vai fazer isso? Dá quem quer. Se São Paulo acha que é um outro mundo, vive em outro planeta, não dá. Se a Bahia acha que o registro feito, a grade do registro feito não é boa para ela também não dá. Se o Ceará acha que tem um melhor, ele dá ou não dá. Como é que se pode, me respondam, vocês, como é que se pode fazer uma política pública sem dar de informação? O Brasil, no século XXI, senhor Adorno, ele não tinha um sistema de estatísticas. Isso foi arrancado na 1/10 hora. E foi arrancado a partir do que seria, digamos assim, um conjunto de registros e conceitos, inclusive de base internacional, para que a gente possa ter comparações com outros países. E qual foi a parte mais dura de arrancar? Imaginem de todo aquele, agora o conjunto de registros que a gente passa a ter oficialmente, que os Estados têm que contribuir por lei, porque senão é crime de responsabilidade, por conta do SUSP. Qual foi o mais difícil de todos? Hein, doutor Sérgio? Letalidade policial. Aí onde foi a coisa mais dura de você conseguir tirar. Oi? Né? Foi muito duro, pelos motivos que vocês sabem. Como também dentro desse SUSP, você criou a possibilidade de ter uma Corregedoria Nacional das Polícias, que é um instrumento enorme para você poder, efetivamente, trazer uma maior transparência em problemas que, por exemplo, o Sérgio, o Rogério, enfim, todos aqui conhecem muito bem. Bom, isso é o SUSP, tá certo? E, evidentemente, que é preciso que ele venha, é um vir a ser em grande medida, mas, de fato, você dá um salto em termos do que anteriormente nós tínhamos. Além disso, uma preocupação, algumas outras preocupações, que é o seguinte. Primeiro dele, dinheiro. Como diz o ditado popular, quem casa, quer casa. E se você não tinha competências constitucionais, dinheiro especificamente, né, você precisaria muito mais do que você tinha. Você tem o Fundo de Segurança Pública, que é criado no governo Fernando Henrique, mas sem nenhuma vinculação, tá certo? Depois, isso passa a ter algum recurso do Tesouro, mas não é suficiente para você manter, e você tem o caso do FUNPEM, que é um caso absolutamente esdrúxulo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal declara que o sistema prisional brasileiro ele é inconstitucional e obriga a que não haja contingenciamento nesse fundo. Só que tem um probleminha, né? Eu dizia para o Sérgio Adorno, eu dizia o seguinte, a minha nêmesis, e eu vou concluir a minha fala com isso, é o sistema prisional. Por isso, eu me liguei muito na fala da Camille, Gabriel? Do Gabriel também, a esse respeito. Esse é a grande nêmesis que nós temos dentro da segurança pública brasileira. Mas, muito bem, o que é que acontece? Você não consegue construir. Então, por exemplo, no ano anterior ao que eu estive, o fundo devolveu algo como 600 milhões de reais. 600 milhões. Então, você tinha dinheiro, 1 bilhão e tanto, e você não consegue construir. As razões a gente pode aqui na discussão aprofundar. Mas é um drama. É um drama. Então, o que foi feito? Se você falar para um economista, qualquer um deles, sobretudo neoliberal, então, que você vai fazer uma vinculação orçamentária, ele suicidará na sua frente. Falar um araquiri, ou então mata você, que é muito mais economicamente plausível. Não é? Quer dizer, vinculação é um negócio assim, fora de qualquer possibilidade. Então, o que é que foi feito? Foi feito... os recursos geridos pela Caixa Econômica Federal, no que diz respeito às loterias, foi feita uma redistribuição. Então, com essa redistribuição, você carrega dinheiro para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse ano era para ser 1 bilhão e pouco, e chegaria em 3 anos a 4 e alguma coisa, para distribuir com os Estados, sobretudo com os Estados. Porque quem faz segurança pública são os Estados. Com tudo isso que eu disse aqui, efetivamente, o que você pode ter é a coordenação, a articulação, né, que é fundamental, o trabalho conjunto. Mas quem faz e continuará fazendo são os Estados, não tem a menor sombra de dúvida. E isso era para que você pudesse, então, ao decidir compartilhadamente, de forma compartilhada, o rumo que você deveria dar, a questão da segurança, se tivesse os recursos para, evidentemente, poder calçar, digamos assim, com os Estados e poder tocar esse tipo de coisa.
Só que o contingenciamento foi absolutamente brutal. Esse fundo, para esse ano, deve ter alguma coisa em torno de 300, 350 milhões e vão ser utilizados no custeio da Força Nacional, que é desculpe o termo antigo, é um abantesmo, é um absurdo, é um fantasma esse troço. Essa questão de Força Nacional mereceria uma outra conversa à parte. Prossigamos. Então, isso foi feito e você passa a ter os recursos. E também se fez uma mudança no Estatuto do BNDES para que ele pudesse investir, mas aí não é concessional, como os primeiros recursos, pudesse financiar a segurança pública. E foi feito um programa que eu também, perdoe, desapareceu, que deveria ter 40 bilhões para empréstimo em termos de 5 anos. Então, você fez o sistema, você colocou uma política, você construiu um colegiado. Este colegiado, que é o Colegiado Nacional, ele tem a sociedade, ele tem a academia, está lá presente, ele tem o Ministério Público, está lá, ele tem a Justiça, ele tem Forças Armadas, ele tem todas as polícias, ele tem guarda. Quer dizer, uma coisa bastante ampla para você exatamente poder exercitar essa política propriamente dita. E, além disso, que mais? Nós tivemos, para concluir, 2 preocupações. Primeiro, criar uma política nacional de egresso. Não é uma política propriamente nacional de egresso, mas uma das coisas que é uma carência é exatamente o seguinte. Muito bem, quem deixa esse sistema prisional? Né? As pesquisas apontam que, por exemplo, entre 40% a 70%, eu sei que é uma dispersão muito grande, porque as pesquisas são antigas, há um retorno, né, desse pessoal que deixou e que volta. Então, nós deveríamos ter uma política nacional. O que foi feito, basicamente, um decreto que estabelece que todas as empresas acima de 360 mil reais que contratarem com o Poder Público Federal, elas têm que assumir uma determinada cota, não sei como é que o Ministério Público está cuidando disso, fiscalizando isso, mas seria bom fazê-lo, de contratar egressos. Né? A outra coisa foi a enorme balbúrdia que você tem em torno de dados e informações do sistema prisional, que é onde eu vou chegar agora, né? Que é o seguinte, junto com o CNJ, nós passamos 35 milhões do CNJ para fazer a biometria de todos os presos que nós temos. É o mínimo para você ter uma base, enfim, de dados e de controle do sistema prisional. Em segundo lugar, a digitalização dos 2 milhões de processos na área penal, que também está em andamento, deve estar no fim do ano. E terceiro, o fortalecimento das centrais de penas alternativas, que também está lá no CNJ para ser tocado. Agora, eu vou concluir dizendo o seguinte, olha, para mim, essa questão, o Brasil só discute... Primeiro, eu vou fazer uma divisão. Ó, nós temos, grosso modo, e como eu digo, quer dizer, falar sobre segurança é sempre escolher um recorte, não dá para falar de tudo. Então, eu vou fazer um pouco aqui a minha maneira, digamos assim, de abordar essa questão para concluir. Você tem dentro, para você olhar uma política de segurança, você tem que olhar 3 coisas, muitas outras, mas principalmente 3 coisas. Primeiro, prevenção social. Segundo, repressão. Terceiro, para rimar, prisão, mas é sistema prisional, propriamente dito. O Brasil só discute repressão. O Brasil não discute nem prevenção, nem tem políticas de prevenção, que devem ser voltadas para a juventude, sobretudo de 15 a 24 anos, que nós não temos, que matam e morrem 2 vezes mais do que a média que nós temos, mas isso não é discutido, E você tem na outra ponta o sistema prisional, que, como eu disse, é a minha nêmesis. Então, olha só, fruto exatamente daquilo que o Gabriel falou e mostrou essa construção, como ela vai se construindo de baixo para cima, né? E você tem essa grande hegemonia conservadora e essa forma absolutamente regressiva e bárbara, enfim, e tudo mais, que hoje você tem em termos... isso é muito fruto de 2 coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, ninguém pode negar o nível... nós temos uma população encurralada com medo. E a política apropriou isso. A política, ela amplifica e requalifica e intensifica essa noção de medo, né? Porque isso dá dividendos políticos. Mas ninguém pode negar que é uma situação realmente de medo, de violação, de encurralamento, enfim, de não ter um serviço público, não ter as pessoas não se sentem garantidas. Estou falando, é óbvio, que nós saímos daqui e vamos ver isso aqui na rua, sem a menor sombra de dúvida. E isso faz com que tanto a comunicação como toda a política em termos de segurança só foque isso, repressão. É repressão, é carro, é polícia, é colete, é bala. Indiscutível que há necessidade de aprimorar isso,
tá certo? E acho, fazendo aqui uma meia-culpa, que a esquerda, de um modo geral, ela abraça os direitos humanos e esquece a segurança pública. Essa dicotomia foi absolutamente terrível. Nós abraçamos a esquerda, a qual eu me sinto parte dela, nós abraçamos exatamente este tema e deixamos para a direita, né, que se ocupa disso imensamente, a questão da segurança pública. Né? E isso teve um efeito catastrófico. Tá certo? Nós estamos vendo aí o resultado disso agora. Existem exceções, estão muitas aqui que estão aqui presentes, mas, sem sombra de dúvida, nós não podemos mais fazer esse tipo de decisão, porque nós estamos realmente pagando, não somos responsáveis por isso, mas há um custo simbólico e político em torno disso. Então, isso faz com que, por exemplo, vocês conhecem algum político nesse país que tenha se candidatado propondo, por exemplo, a reforma do sistema prisional? Vocês já ouviram alguém falar, algum louco, vocês conhecem alguém que tenha feito isso? Ninguém vai fazer isso. Não é? Então você, a exemplo, do mesmo jeito que nós fomos chutados, né, lá de dentro da comunidade, aqui também nós viramos o quê? Os direitos dos bandidos. Né? Direito de bandido e tal, essa coisa toda. Muito bem. Prevenção. Nós temos 11 milhões de jovens, não é, chamados sem trabalho e sem emprego. Não é? Resultado disso, é só você olhar para dentro. O espelho dessa situação está dentro do sistema prisional. 55% dos que estão lá dentro são jovens, de 18 a 29 anos. E mais do que isso, eles têm baixa escolaridade, pouca renda e família desestruturada. Ou seja, isto começa aqui e se reproduz, o espelho está do lado de cá. Mas ninguém que eu digo, a construção de políticas, e aqui eu não estou fazendo qualquer crítica a qualquer outro tipo de governo, e se for para fazê-lo, faço a mim também. Né? Para dizer que nós não fomos capazes de estruturar uma política que, de fato, em termos de segurança, teria que se iniciar aqui, deste lado de cá. Né? Então, o que acontece? Quando você olha para cá, você vai ver que é esse jovem daqui, com baixa escolaridade, com pouca renda, com família desestruturada, é ele que está aqui dentro. Né? E como é que ele está aqui dentro? Ele está aqui dentro da seguinte maneira. Nós temos 181 mil, os últimos números que eu tinha, hoje já são mais, 181 mil que estão aí dentro, por quê? Por roubo. Nós temos 181 mil que estão aí, aproximadamente, por furto. Nós temos 21 mil por receptação. Roubo, furto e receptação são responsáveis por 45% do universo da população prisional no Brasil. Não são, claro, são delitos, não estamos aqui discutindo isso, mas não são delitos de uma agressividade ou que implique, por exemplo, né, na perda de vida ou outros tipos de delitos que são muito mais graves em termos de sociedade, em termos das pessoas. Ou seja, nós estamos prendendo muito e prendendo mal, como, aliás, disse o Alexandre de Moraes, ele está correto. Ele está absolutamente correto. Nós estamos entupidos, nós estamos crescendo 8,3% ao ano. A nossa população carcerária cresce 8,3% ao ano. Nós tínhamos, na minha época, eram 726 mil, nós tínhamos 358 vagas e um déficit de 368 vagas e um déficit de 358. O que quer dizer que nós tínhamos duas populações dentro de um único sistema prisional, crescendo 8,3% ao ano. Isso quer dizer que em 2025 nós vamos ter uma Porto Alegre, 1,5 milhão dentro do sistema prisional. Lembrando, nós temos 70 facções criminosas hoje no Brasil, 70, que controla praticamente a totalidade do sistema prisional. Né? Nós estamos criando um monstro, cevando um monstro, para nos devorar. É isso que nós estamos fazendo. É isso que essa é a política, o resultado dessa política de encarceramento. Diga-se detalhe, nos últimos 10 anos, a política que nós tivemos, sobretudo de legislação penal, Rogério, independente do mérito individual, feminicídio, crime organizado, seja o que for, transversalmente, todas elas agudizam isso, essa situação, porque elas ampliam exatamente o quê? O encarceramento, que é um dos enormes problemas que nós temos. Não é? Então, concluindo, uma política de segurança, efetivamente, tem que levar em conta os aspectos de prevenção social, e isso não é tão difícil de fazê-lo. 132 cidades do Brasil concentram 50% dos homicídios, então você tem o território, e ao mesmo tempo você tem, do outro lado, essa juventude de 15 a 24. Então você sabe qual é o grupo mais vulnerável, e você sabe qual é o território. Então a necessidade de se fazer isso, e de ter uma política articulada, é fundamental.
Se você não estancar isso aqui do lado de cá, não tem repressão, não tem carro, não tem dinheiro, não tem orçamento que vai resolver isso do outro lado de cá. Né? E, no que diz respeito ao sistema prisional, aqui já foi dito, e muito bem dito anteriormente, o que é que ele representa. Quer dizer, aliás, uma frase muito feliz da Camila, que ela diz que o diferencial das facções de base prisional, todas são de base prisional, é o sistema prisional. É o sistema prisional que dá o grande diferencial. E não há a percepção, porque há uma segmentação, de que a violência que nós sofremos na rua, ela é, em grande medida, coordenada e articulada dentro do sistema prisional. Não se juntam as duas coisas. A sociedade não se sente, a sociedade não só quer saber da violência e da criminalidade entre a rua e o portão do sistema prisional. Daí para dentro, dane-se. A rigor, se pudesse matar a todos, melhor. Se não pode, que tirem da rua. Essa, infelizmente, tristemente, é a realidade que nós vivemos. Não é? Mas só que isso é insuportável. Isso não tem como, efetivamente, continuar. Bom, eu paro por aqui, lembrando o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 830 comunidades, sob o controle do crime organizado. Aproximadamente 1,5 milhão, 1.700.000 cariocas vivem um Estado paralelo, onde não há nem direito nem garantias individuais. Quem controla o território, são 830, controla o voto. Quem controla o voto, elege seu representante. Então nós temos hoje no Rio de Janeiro, possivelmente a maior bancada do crime organizado, da milícia e da droga. Está lá dentro. E que elege os seus representantes. Dentro do presidencialismo de coalizão que nós vivemos, quem tem a representação parlamentar, não é, participa, digamos assim, do preenchimento dos cargos do Executivo. E não só do Executivo. Então, em resumo, no Rio de Janeiro, hoje, nós temos o que eu chamo de metástase. O crime organizado, associado à política e à corrupção, hoje controla grande medida, grande parte do aparato do Estado. E a minha grande preocupação, e eu lutei muito com isso com a Procuradora-Geral Raquel Dodge, no caso Marielle, que a gente pode conversar mais e aprofundar aqui, não tem problema, é de que, de fato, o Rio de Janeiro não seja o Brasil amanhã. Porque isso, sem sombra de dúvida, é o que pode estar em jogo diante dessa realidade. Eu agradeço muito a atenção com que foi ouvido, agradeço muito o fato de estar ao lado do meu amigo Zé Eduardo, da senhora procuradora, e passo a ouvi-los. Obrigado.